Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, assisti ontem a coletiva do Dorival Júnior, né? Vi também a zona mista de alguns jogadores que passaram por lá, né? O Gustavo Henrique, o Hugo Souza, o Mateuzinho e o Memphis, né? Teve bastante coisa interessante aqui pra gente trocar uma ideia, tá, pessoal? Bastante coisa interessante. Uma coisa legal aqui, pessoal, que foi que mudou, pelo menos um pouco, a forma de pensar dos jogadores do Corinthians, né? Porque o que acontece, né? Com essas 3 vitórias seguidas do Corinthians, é inevitável a gente pensar na arrancada que tivemos ano passado no final de 24, né? Do Brasileiro de 24, onde conseguimos 9 vitórias consecutivas, né? Sendo que ainda faltam alguns jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu emendar 3 vitórias consecutivas, né? E toda essa reta final do Campeonato Brasileiro, a gente vai jogar só o Brasileiro, né? Sem pensar na Copa do Brasil. Realmente dá para você imaginar que o Corinthians de repente possa fazer uma sequência interessante desse final de Brasileiro, até porque não tem tantos jogos difíceis, né, nessa reta final. Eu diria que tem 2 um pouco mais difíceis, que é o Botafogo aqui em São Paulo e o Cruzeiro em Minas, mas o resto são jogos acessíveis, né, com situações acessíveis, né. Enfim, e a pergunta dos repórteres também mudou um pouco, né, porque, veja, teve algumas vezes que eu vim fazer vídeo aqui no canal aqui pra vocês falando muito da falta de ambição desse time, né? Ninguém nunca falava de Copa Libertadores, ninguém nunca falava de G7, né, de vaga na pré. O foco somente na final da Copa do Brasil. E na minha cabeça, pelo menos pra mim, né, individualmente falando, eu acho que era uma vergonha o Corinthians não pensar como instituição de alguma forma ir para a próxima Copa Libertadores, tá ligado, mano? Eu sei que o foco é a final da Copa do Brasil e tem que ser mesmo. Só que, pô, não é como se a gente fosse viver esses 2, 3 meses antes da Copa do Brasil só esperando a Copa do Brasil, não é assim. E parecia que o Corinthians estava se comportando desse jeito, sabe? Mas enfim, de fato, o Dorival Júnior, quando teve o retorno dos seus jogadores, né? Do Trio Jim, por exemplo, né? Do Garro, do Yuri e do Memphis, que são jogadores decisivos do Corinthians, o Corinthians conseguiu 3 vitórias consecutivas, né? Então meio que o Dorival Júnior tá perdoado com isso. E também gostei de ver das falas do Mateuzinho, do Gustavo Henrique, do Hugo Souza falando no G4, né? G4 não, do G7, pelo menos, né? Porque o campeão da Libertadores já está no G4, né? Que é o Flamengo ou o Palmeiras, né? Infelizmente. Mas aí vai abrir um G7, né? O Corinthians tem a obrigação moral de brigar por essa vaga, né? Vamos ver se consegue, né? O Corinthians tem boas partidas aí em casa, mas pelo menos a galera já tá meio que focando nisso, tá? O Hugo Souza durante o jogo teve uma trombada lá, o pessoal perguntou pra ele, né, se aconteceu alguma coisa com ele e tudo mais. Ele falou que foi um tostão, né, uma paulistinha que ele tomou durante o jogo, não tinha nada a ver com a lesão no ombro, né? Inclusive o Dorival Júnior falou, né? O Dorival Júnior disse que o Hugo não tava 100% pro jogo, mas deu ok que dava pra jogar. Segundo o Dorival mesmo achou que ele tava fora da partida, mas o Hugo Souza aí na superação conseguiu ir pro jogo. Então, muita gente suspeitou que pudesse ser isso, né? Mas não, era um outro problema, não era problema no ombro. Era problema na coxa aí, que teve uma jogada ali, uma situação contra o jogador do Grêmio. O pessoal até falou que o Felipe Longo, né, tava aquecendo pra entrar pro segundo tempo, mas não, o Hugo Souza jogou a partida toda. O Hugo Souza está ok, tá, rapaziada? Bom, Dorival Júnior, tá? O Dorival falou algumas coisas interessantes nessa coletiva aqui. Vamos lá. O Dorival disse... Ele falou que fez 34 partidas no comando do Corinthians até agora, né? Metade das partidas o Corinthians não tomou gol. Nas últimas 3 partidas que o Coringão venceu, né? Que entrou nessa sequência boa de vitórias, o Corinthians também não tomou gol, né? Eu acho isso muito importante, tá, pessoal? O time não tomar gol. Eu prezo muito por um sistema defensivo seguro, né? Um sistema defensivo confiável. Nem sempre eu acho isso no Corinthians, tá? Nem sempre acho tão confiável ou tão seguro. Mas a verdade é que ultimamente não tem tomado muitos gols, né? E isso muito se vem, né? Além o Dorival deu muita moral pro time lá, falando que todo mundo se comprometendo e tudo mais, né? Mas eu acho, pessoal, que é uma questão de variação, tá? O Dorival Júnior também falou sobre o Angileri, né? Que jogou na linha de 3 e tudo mais. O Corinthians jogou no 3-5-2, muita gente reclamou. Só que é o seguinte, pessoal, o que acontece? Quando o Dorival Júnior chegou no Corinthians, ele tentou fazer muitas das vezes o 4-1-4-1, não sei se vocês lembram, né? Algumas vezes linha de 5 também.
Quando o Garro voltou a ficar disponível, voltou para uma linha de... jogou num 4-4-2 muitas das vezes, né? Mas o que eu gostei do trabalho do Dorival Júnior foi que ele tentou buscar um padrão, tá? Tentou repetir algumas formações táticas, ele fazia muitas substituições onde você não mudava o desenho tático da equipe, né? Mais as peças da equipe, mas com o passar do tempo, quando o Dorival foi pegando um pouco mais de confiança, foi conhecendo mais os jogadores, o Dorival sim foi fazendo variações táticas na equipe. Isso é uma grande verdade. Jogou no 3-5-2, jogou no 4-4-2, né? Inegável. De novo, eu sempre bato nessa tecla aqui. Variação tática não é só quando o time ganha não, tá, pessoal? Você pode ter variação tática perdendo também. O Dorival vem fazendo isso, tá? Eu achei interessante a solução que ele encontrou hoje pro jogo. Pessoal, o Corinthians estava sem 3 volantes hoje, tá? 2 deles de muita marcação, que é o José Martins e o Ranielli. Eu acho que o Dorival tinha que fazer de alguma forma pro Corinthians tentar ficar um pouco mais seguro. Ele pensou na linha de 3, onde ele já vem utilizando, né? Ali com o Angileri, com o Gustavo, descendo ali para fazer a linha de 3, né? Ele disse também da polivalência pro Angileri nesse tipo de situação, onde você tem uma variação maior, ele pode virar lateral, fazer o Bidu subir um pouco mais, né? Tem diversas situações, até o Bidu ir mais pelo meio, né? Dorival comentou sobre isso. Achei bastante interessante, achei legal essa questão da variação do Dorival Júnior, tá? Realmente vem acontecendo. Isso aí eu tenho que dar os parabéns pro professor Dorival Júnior, tá? Cara, tanto o Dorival quanto os jogadores do Corinthians também falaram sobre a questão dos cartões amarelos, né? Parece que o Corinthians tá, não sei quantos jogos aí, Corinthians sempre tem alguém suspenso por cartão amarelo, né? O Dorival falou que é uma questão de combatividade da equipe, né? Que a equipe tá marcando forte. E assim, pessoal, eu prefiro que o time esteja com suspensão por cartão amarelo, tá? Do que esteja tomando gol. Eu acho que se o time estiver correndo, o time estiver batendo, competindo, eu acho que a gente tem mais chance de ganhar. Pra mim nunca foi um grande mérito ser campeão do Fair Play, tá? Eu lembro que na época do Tite, sempre tinha esses prêmios, né? O Corinthians fazia poucas faltas, mas o Corinthians também combatia, tá? O Corinthians parecia ser mais assertivo nas divididas. Mas assim, pra mim não é um ponto interessantíssimo. Legal, se tiver Fair Play, maravilha. Mas se não tiver, mano, é porrada mesmo, fi. Acho certinho. Nos últimos anos, né, principalmente 2023, que era um time fraco de competição, né, do Corinthians, frouxo, velho, né, o Corinthians batia pouco, né, competia pouco, o meio campo muito livre do adversário. Esse ano não, esses últimos 2 anos, depois das contratações aí que o Augusto fez, que deu uma remodelada na equipe, né, o Corinthians mudou um pouco a cara, né, um time que briga mais, que é mais sujo também, né. Eu não vejo problema nenhum, quero saber de vocês aí se vocês têm problema com isso. Eu, inclusive, gosto, tá, de um time um pouco mais difícil de se jogar, tá ligado, mano? É uma questão que eu gosto. Dorival Júnior deu uma moral também, né? Que tá tudo muito disponível agora. Quem tá fora é só o Vitinho e o André, né? Praticamente jogadores que quando ele chegou não tinham, né? Foram meio que incorporados aí durante o elenco. Um por contratação, outro porque veio da base, né? E aí ele deu uma moral pro departamento médico aí que voltou todo mundo. Eu acho que o planejamento foi voltado mesmo pra Copa do Brasil, tá, pessoal? Acho que o departamento médico tinha ali um timing, um plano para voltar todo mundo recuperado para a Copa do Brasil. Fora que no Campeonato Brasileiro tem como você fazer uma gestão melhor do elenco, tá? Eu imagino que é uma competição longa, porque quando você está jogando mata-mata no meio do Brasileiro, às vezes surgem objetivos emergenciais, né? Tipo, a gente perdeu a ida, tem que vencer a volta, então sacrifica 2, 3 jogos ali, tá ligado, mano? Pode render uma lesão. Quando você joga o seu Campeonato Brasileiro, eu acho que você tem como fazer um rodízio maior, tá? O Corinthians deu sorte aí no calendário. Eu acho que também por isso o Corinthians está com mais jogadores disponíveis, né? Uma coisa também que ele falou foi do jogo, né? Algumas pessoas falaram que o Corinthians não marcou bem esse jogo. Eu também acho, tá? Contra o Grêmio. Também acho que nem precisava, tá? Que o Grêmio é uma equipe muito ruim. Mas o Dorival Júnior deu a letra do que foi o jogo, né? O Grêmio parece que tinha escapadas muito fortes. O Corinthians estava bem posicionado a ideia era estar com a bola, né? Quando o Corinthians perdia a bola, o Grêmio não tinha tanta facilidade em ter os contra-ataques. Eu acho que não teve facilidade porque o Grêmio é ruim, tá? Mas enfim. E ele disse que quando o Corinthians trabalhava mais as jogadas, o Corinthians era perigoso, né? Que é a famigerada jogada estática, né? Quando o seu time tá com a bola e o time adversário tá todo mundo lá atrás também se defendendo, né?
e você consegue fazer jogadas estáticas, né? De fato, o Dorival tem muita razão, tá? Quando o Corinthians tinha bastante paciência de ficar rodando a bola no meio campo, fatalmente, um momento ele achava o Mateuzinho ou o Bidu livre, e aí ele fazia o cruzamento para trás e fazia ali um pandemônio na zaga do Grêmio, né? De fato, isso eu gostei bastante, tá, pessoal? E de fato, igual o Dorival disse, né? Quando o Corinthians acelerava demais a jogada, geralmente o Corinthians perdia a bola, tá? Um passe errado do Memphis, muito passe errado do Memphis, né? Do Garro também ali. E é uma zona perigosa, né? Quando você perde a bola no meio do campo, né? Tipo, na jogada centralizada, a chance de você dar um contra-ataque melhor pro outro time é maior, tá? Isso aí é estudos aí do futebol. Não é muito interessante você perder a bola na faixa central do campo, tá? Não necessariamente no meio do campo, mas na faixa central, tá ligado? Pode ser até na defesa do time adversário, né? Mas é o ônus e o bônus de como o Corinthians quer jogar, né? O Corinthians não tem pontas, o Corinthians joga com laterais, lateralizam com eles e tenta centralizar por nossos 3 jogadores de frente, né? Que é o Yuri, o Garro e o Memphis Depay, né, rapaziada? Confesso pra vocês que, embora eu acho que tenha dado certo o plano do Dorival Júnior, eu acho que o fator Grêmio ser uma equipe ruim também ajudou bastante, mas não tira o mérito do Corinthians. Eu não sou tão fã de um meio campo tão leve, tá, pessoal? Mas eu acho que o Dorival tentou se defender, né? Tentou fazer o outro lado dessa moeda com 3 zagueiros, tá? Porque de fato você não tinha muitos meio-campos pro jogo. Depois no segundo tempo ele entrou o Charles e o Rian, mas não são jogadores tão bons assim, é mais pra manutenção de resultado, né? Mas enfim, é isso, né? Não tinha o que fazer, não tinha Martinez, não tinha Ranieri, então jogou com o que tinha pra hoje, né, pessoal? Cara, o Dorival foi uma situação também aqui, ó, o repórter tava falando pro Dorival, né, que o Dorival se saiu muito bem, né, sem reforços, e também que ele deu muita chance pros meninos da base, né, e o Dorival respondeu o seguinte, né, ele disse que há um planejamento para o ano que vem, e que o presidente, né, ou seja, o Osmar Stabile, garantiu para ele, palavras do Dorival, tá, que o Corinthians vai se livrar do transfer ban e vai tentar fazer contratações pontuais, nada muito caro, né, mas enfim, pelo menos vai estar disponível a negociar, coisa que não esteve nessa janela por conta dos transfer bans. Também deu falou aquela questão, né, do tipo, mas vou usar a base ainda e tudo mais, né, mas acho que o mais importante é isso aqui. Eu tô bastante preocupado ainda com a questão do planejamento para 2026, eu tô ouvindo muito esse papo do, vamos ver, vamos entender o que está acontecendo depois das finais da Copa do Brasil, mas, mano, é em dezembro, sabe, o brasileiro já começa no início de 26 também, não tem como você ficar pensando só na Copa do Brasil, cara, é 2 coisas ao mesmo tempo, é paralelo, tá ligado, mano? Então, pelo menos está acontecendo alguma coisa, está ouvindo um planejamento, é meio que uma coisa óbvia, né, de que o Stabile vai tentar dar um jeito nisso, é obrigação dele, porra, não dá pro Corinthians ficar com o transfer ban para sempre. E outra, se você passar janelas com o transfer ban, o strike vai ficando maior, né, mano? Então você tem que se livrar dessa porra, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que como você não consegue contratar no meio da competição, quando a janela acaba, acho que o Corinthians não pode fazer nada de contratação mesmo, né? Mesmo com o transfer ban sem. Acho que o Corinthians está trabalhando com o tempo, né? Então, até dezembro, até janeiro, quando abrir a janela de novo, acho que o Corinthians vai dar um jeito nisso. Então agora, outubro, novembro, não sei como é que os caras estão fazendo um planejamento aí, mas entendo que não é uma... Como é que eu posso dizer? Uma emergência pra agora, tá? A merda já tá feita, né? Tem que arrumar isso pra próxima janela. Vamos ver, né? Vamos ver se o Stabile resolve isso aí. Vamos ver que tipo de contratação o Corinthians vai pro ano que vem. Lembrando que o Corinthians tem problema financeiro e tinha também que pensar em sanar suas dívidas, né? Vamos ver como é que vão ser essas contratações, né? E aí, pessoal, falando disso, tivemos entrevista do Memphis Depay, né? Fazia tempo que o Memphis não dava entrevista, né? Falou lá na zona mista, lá com os repórteres, ele falou alguns assuntos interessantes. O Memphis, por ser europeu, ele é meio assertivo, né, no que ele tá falando, às vezes até um pouco, não sei, às vezes até um pouco polêmico, né? Mas eu confesso que geralmente eu não gosto das entrevistas do Memphis, essa aqui eu gostei, tá? Achei interessante. Perguntando pra ele se ele sabe se ele fica. Ele falou que não sabe, que não é uma resposta que ele vai dar agora, vai dar para o ano que vem a resposta, né? Ele nunca sei, ele tem contrato até o final de 26 ou até o meio do ano de 26? Não sei, eu acho que as coisas vão ser muito pautadas até a Copa do Mundo, né? Ele quer ser convocado para a seleção holandesa, né? Enfim, eu acho que tudo vai depender até lá. Não é a primeira vez que o Memphis fala sobre isso, tá, pessoal? Ele comentou sobre a questão do transfer ban,
sobre a questão da diretoria, né? De fato, quando o Memphis chegou, era uma diretoria completamente diferente. Ele falou que é de bom grado, né? Que tem uma situação de confiança entre os jogadores e a diretoria, que é uma diretoria nova, então vai se criando confiança, né? Concordo com ele, eu acho que era um dos medos que eu tinha, tá, pessoal? Isso desandar muito com as trocas de diretorias constantes no Corinthians, tá? E ele também falou da questão do transfer ban, né? Basicamente, o que ele quis dizer, ele já tinha falado sobre isso, né? Que é a questão de que o Corinthians precisa se organizar e se tornar forte, né? Que o Corinthians atualmente não é uma das melhores equipes do país, como o Flamengo e o Palmeiras, não tem um elenco tão rechonchudo, que o transfer ban ainda prejudica mais ainda, né? O que ele falou tudo aqui é verdade, tá, pessoal? Eu só não acho ele tão pica assim, tá ligado, mano? O Memphis Depay. Todo esse jogador que ele acha que ele tá, mano. Mas, o que ele falou é verdade. O Corinthians... Não existe um projeto ali, de fato, né, mano? É uma bagunça do caramba, né? O Corinthians vai muito no peso da camisa ali, na força da torcida. Vamos porra, né? De fato, em algum momento conseguiu construir um 11 inicial, mas não se reforçou para 25, né? A gente tá indo aí a duras custas. Tá tentando buscar a Copa do Brasil por N fatores que foram acontecendo, né? E o Corinthians foi conseguindo passar, né? Também por seu mérito, né? Mas o Corinthians não pode ficar sem contratar, sabe? Igual a grande ideia da mídia, né? Não, pra sair das dívidas tem que parar de contratar. Não é assim também, tá ligado? Então você vai ser rebaixado. Tem que ser contratações conscientes, né? Tem que ter 2, 3 projetos rolando ao mesmo tempo, né? São coisas que não acontecem. Entendo o que o Memphis quis dizer, tá ligado, mano? Deu meio que uma dura na diretoria ali. Sempre que o Memphis falou, sempre falou sobre isso, né? Sobre o Corinthians ter que melhorar, né? Trazer mais jogadores, enfim, né? Em um momento, até ano passado, ou foi esse ano? Acho que foi esse ano, depois do Paulista, né? Quando ele demitiu o Ramon, ele falou que o Corinthians teria que contratar jogadores, né? Que teria que ter jogadores mais experientes ali. Enfim, não aconteceu por N motivos, né? Eu acho que esse pode ser um dos fatores para de repente, em algum momento, o Memphis não renovar o contrato, tá? Não acho que ele vai pedir pra sair, tá? Isso não vai acontecer. Ele tem um bom contrato no Corinthians e, pelo que eu entendi, estão pagando ele, né? Mas eu acho que ele vai repensar mais pra frente na questão de continuidade do Corinthians, tá? Isso eu tenho quase certeza. Como o Corinthians vai estar financeiramente ali no momento que ele for renovar ou não, tá? Acho que ele só vai ver isso no término do contrato dele. Lembrando, ele tem uma situação bastante lucrativa no Corinthians, né? E outra coisa também que ele falou foi em questão da seleção holandesa e do Corinthians, né? Muita gente critica ele, né, por estar jogando bem, né, na seleção holandesa e não fazer muitos gols, né? Voltou a fazer gol agora pelo Corinthians, né? Fazer uma cota que o Memphis não fazia gol, meteu gol ontem, né, contra o Grêmio de pênalti, né? E ele disse que precisa de compreensão intelectual, né, para entender que o Corinthians e a seleção holandesa são coisas diferentes. Tem gente que achou que ele deu uma humilhada aí no Corinthians, né, de que tipo, a seleção holandesa é muito melhor, vejam com quem eu jogo lá, né, e vejam com quem eu jogo aqui. Eu tô tentando levar apenas em consideração, para não ficar com mais raiva dele, a questão de que realmente são times diferentes. Nem outra coisa, sejamos claros, né, já que é pra dar alfinetada, vamos também dar alfinetada de volta, né. A Holanda jogou contra os paizinhos bem bosta aí, né, que o Memphis fez gol, né, Ilhas Faroe, né, Finlândia, sabe, uns times bem merda, né, a seleção holandesa é uma seleção boa, né, tem jogadores bons lá, né, então assim, não é como se o Memphis estivesse voando contra a Alemanha, contra, sei lá, França, né, ao menos não lembro dele ter feito gol, dando assistência nesses jogos, mas nem sei se a Holanda jogou contra esses times mais fortes, né, então assim, calma lá também, né, calma lá. De novo, pessoal, eu acho que o Memphis ganha muito pra fazer algo que um jogador bom faz, tá ligado, mano? O nível que ele ganha, eu acho que ele deveria fazer chover aqui no Brasil, tá? Sinceramente, eu acho isso. Não acho que ele tá jogando pessimamente, ou nada do tipo assim, mas o Corinthians obviamente melhora quando ele está em campo, né? Principalmente quando tá o trio G em campo. Mas, não sei, eu ainda acho que falta do Memphis, tá? Talvez ele não seja o que eu estou pensando, talvez apenas o Corinthians gaste muito dinheiro com um jogador que não vale tudo isso, tá? Mas enfim, foi interessante a entrevista de Memphis Depay. Mas quero saber de vocês aí, são vários assuntos aí sobre o Memphis, sobre o Dorival, sobre os outros jogadores, né, sobre a diretoria. Quero saber de vocês nos comentários, certo? Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!